Pois é, isso aí, pessoal. Vamos começar a nossa palestra de hoje falando sobre esse tema muito importante mesmo. Você que é líder, você que é gestor, você que lidera suas empresas, você que quer liderar a sua futura empresa, você que é membro de equipe e que deseja ser um líder em algum momento, você que é um novo líder, de repente você está num cargo de liderança recém-chegado, essa é a palestra para você. É isso aí, jogo de poderes na gestão moderna e, é claro, a sua influência na liderança organizacional. Afinal de contas, o ambiente corporativo, o ambiente onde tem pessoas e líderes, é um ambiente onde existe, sem dúvida nenhuma, um jogo de poderes, muitas vezes positivo, mas é claro também muitas vezes negativo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje nessa palestra. Muito obrigado e olha, você é um privilegiado, você é uma privilegiada de estar aqui neste momento ouvindo esse conteúdo. Eu tenho certeza que vai ser riquíssimo para a sua carreira profissional. Vamos lá? Vamos começar a palestra. Vamos começar aqui falando a respeito desse assunto maravilhoso que é o jogo de poderes e na gestão moderna e a sua influência na liderança organizacional, não é? Hoje nós percebemos algo muito importante mesmo. Gestores medíocres precisam de cargos de liderança. Agora, líderes extraordinários, eles só precisam de pessoas. É isso aí. Antes de falar diretamente sobre o jogo de poderes, eu quero avisar você que esse assunto ele tem tudo a ver com a relação entre cargos de liderança, gestores, gostar de gente e, é claro, ser um verdadeiro líder. Então, se você quer ser um gestor clássico, um gestor que planeja, organiza, lidera, controla, usando os fundamentos da administração, usando aí as ferramentas estratégicas das políticas de qualidade, das políticas de RH, das políticas, é claro, de gerenciamento. Então você precisa de um cargo. Você precisa de um cargo onde você tem o título de gestor, gerente, supervisor, coordenador, e aí vai pelos muitos e muitos títulos dos líderes, não é? Os gestores. Agora, líderes realmente extraordinários, líderes que fazem a diferença, líderes que eles deixam aí um verdadeiro know-how de experiência e uma marca registrada nas empresas, nas companheiras, organizações, eles precisam de pessoas. Não é possível entender um líder autêntico se ele não gosta de gente. E a gente vai ver algo nesse sentido aqui agora. Pois é, nós temos na liderança moderna um cenário muito interessante. Na gestão moderna, os líderes trabalham dentro desse cenário que vocês estão vendo aqui. Um cenário de extrema competitividade, não é? Eu vou colocar aqui um gizinho para ir riscando para vocês, como a gente não tem aquele laser, né? Nós não estamos numa palestra presencial, então vou marcando aqui, ó. Competitividade. Estamos vivendo num cenário de competitividade, redução de custos, eliminação de desperdícios, aumento da produtividade e, é claro, da inovação. Esse é um cenário clássico, moderno, que você vê na grande maioria das empresas hoje em dia, não é? Na grande maioria. Dificilmente você vai chegar numa empresa hoje, numa organização qualquer, e você não vai ver esse cenário aqui, ou alguns desses itens que vocês estão vendo: competitividade, redução de custos, eliminação de desperdício, aumento da produtividade e inovação. Agora, o que é que isso gerou? O que é que isso aqui gerou nas organizações de uma maneira geral? Horizontalidade hierárquica, ou seja, o gestor antes ele estava posicionado num organograma vertical dentro das empresas, não é? Onde você tinha diversos níveis, e aí a partir da modernização, a partir da década de 90, 80 para 90, você começa a ter uma horizontalidade maior dentro dos organogramas das empresas. Então, os gestores
não é, foram muito mais descentralizados, e a gente percebe isso aqui muito claramente nas empresas. Mais gestores de linha, mais staffs em linha, na sua essência, e daí você tem, dentro desse cenário de competitividade, redução de custos, eliminação de desperdício, aumento da produtividade e inovação, essa horizontalidade na gestão. Menos verticalidade, menos cargos hierárquicos, menos degraus aí na hierarquia, e mais horizontalidade, mais descentralização do poder. Mas não é em todo lugar que se vê isso. Isso é aí uma realidade clássica, mas é lógico que não é em todo lugar que se vê isso. E aí também esse cenário aqui de cima gerou essa outra realidade aqui, que é a redução da estrutura interna das empresas. Então, com a horizontalidade hierárquica e todos esses cenários que a gente vê, a estrutura interna das empresas diminuíram. As empresas ficaram menores, não é? Os departamentos ficaram menores, menos funções, não é verdade? Menos pessoas exercendo as funções na produção, na manutenção, na logística, no departamento de compras, de vendas, de qualidade, de RH e assim vai, de marketing, todas as áreas das empresas. Então, esse cenário gerou horizontalidade hierárquica e redução da estrutura interna das empresas. E com a crise que nós vivemos agora há pouco, a gente percebe que essa redução da estrutura interna aumentou ainda mais, não é? E as empresas, elas reaprenderam a viver e a conviver com uma estrutura menor, com menos funções e menos pessoas. Então esse é o cenário da gestão moderna, pessoal. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Eu vou deixar para vocês como indicação esse livro aqui, ó, da setinha. Esse livro aqui, que é o Comportamento Organizacional, do Eduardo Soto, O Impacto das Emoções. Fica como sugestão para vocês esse livro maravilhoso. Esse livro eu estudei na época da engenharia, quando eu estudava comportamento organizacional humano nas organizações, e eu recomendo para vocês que vocês tenham esse livro em casa para entender melhor esse cenário da gestão moderna. Isso que eu estou falando aqui é pincelado no livro. Isso que eu estou colocando aqui é algo da observação prática, mas o Eduardo Soto também traz isso dentro dessa abordagem, comportamento organizacional, o impacto das emoções. Então esse aqui é o cenário clássico que a gente vê hoje em dia. Vou dar uma apagada aqui no meu GIS e vamos agora continuando. Entendido esse cenário, a gente observa que coexiste nessas organizações, dentro desse cenário que nós acabamos de falar, o perfil de gestor e o perfil de técnico, não é? O gestor, ele é muito mais voltado para a tarefa. O gestor, ele é muito mais técnico. O gestor, ele é muito mais voltado para os aspectos estratégicos, para as ferramentas. E aí, como você observa, deixa eu colocar de novo agora aqui o nosso GIS. Agora, aqui, ó, vocês observam aqui, desse lado da setinha, que eu falo do gestor, né, o perfil do gestor nesse cenário, ele é mais técnico, né? Ele é mais técnico. Então, tem muito mais gestores nas empresas hoje, tem muito mais concorrência para ser gestor, tem muito mais competitividade para você exercer um cargo de gestão nas empresas, porque muitos têm perfil de gestor, muitos têm perfil técnico para exercer a gestão. Mas qual é o problema? O problema é esse outro lado aqui, é que poucos têm o perfil de líder. Poucos, olha só, você percebe que desse outro lado tem menos pessoas aqui, ó. Desse outro lado tem menos pessoas, não é? Por quê? Porque aqui se exige habilidades humanas. Aqui se exige um pouco mais de sensibilidade tática para poder trabalhar com pessoas. É por isso que eu disse no começo, se você não gosta de gente, dificilmente você vai ser um líder realmente que vai influenciar positivamente as organizações. Então, existem nas empresas muito mais gestores do que líderes. Então, dentro desse aspecto, acontece o jogo de poderes. Aí no meio existe o jogo de poderes. Por quê?
Porque você tem muitas pessoas nas empresas que têm perfil de liderança e não conseguem alcançar cargos de liderança. Daí eles são chamados, eu chamo sempre eles de líderes de fato, né? São líderes de fato, líderes autênticos. E tem nas empresas líderes que são apenas gestores, eles não são líderes de fato, eles são gestores de direito. Por que de direito? Porque eles foram nomeados para isso. Eles têm uma assinatura em carteira como coordenador, supervisor, gerente, gestor. Então, tudo isso faz parte de uma realidade de jogo de poderes. Muitos gestores querem ser líderes sem poder e muitos líderes querem ser gestores também sem poder. Agora, na minha experiência prática como gestor e como líder, e também como liderado nas inúmeras empresas que eu trabalhei, multinacionais, e também liderando as minhas equipes, hoje, e conversando com gestores de RH das maiores empresas do país quase que diariamente, eu vejo o seguinte: eu vejo que o jogo de poderes hoje na empresa existe por essa dicotomia, essa diferença, essa relação entre a alta quantidade de gestores técnicos sem qualificação para serem líderes de fato e muitos líderes humanos, não é, que não são nomeados gestores em cargos de liderança de gestão por questões diversas. E aí começa os jogos de poderes dentro das empresas, porque ser gestor é trabalhar os aspectos tecnológicos, táticos, estratégicos, e ser líder é influenciar, ser líder é motivar, ser líder é dinamizar, ser líder é impactar as pessoas para que elas alcancem determinados objetivos. Nas empresas é tão importante ter gestores quanto ter líderes, mas muitas empresas hoje só têm gestores, investem muito pouco na formação da liderança. Então, você como presidente de empresa, como diretor de empresa, você como um futuro empresário, como empreendedor que vai contratar pessoas, você que é gestor de RH, você que é gestor de uma maneira geral, precisa formar líderes. Por quê? Porque formar gestor é fácil, difícil é formar grandes líderes. Por quê? Porque capacitar tecnicamente uma pessoa para gerenciar, planejar, organizar, liderar e controlar as estratégias, ferramentas, é muito mais fácil do que você lidar com gente. Então, por isso que hoje há uma crítica muito forte nas organizações de que os líderes, não é, das empresas não têm competência para exercer os cargos que têm, não é? Eu recebo essa reclamação por parte de muita gente nas minhas pesquisas. Rodrigo, muitas empresas hoje não têm líderes competentes para exercer o cargo. Eles estão lá por diversos motivos, menos por competência. Então esta é uma crítica clássica nas empresas. E nas empresas que eu trabalhei, eu também vivi essa situação de ser liderado por muitas vezes líderes despreparados para lidar e influenciar pessoas para que elas alcancem objetivos. Então aí está o jogo de poderes. José Rodrigo, por que existe o jogo de poderes nas empresas hoje? Porque coexistem nas empresas gestores e líderes com interesses diferentes e ambos querendo um lugar ao sol. Começa aí então o jogo de poderes. Então, ok, pessoal? Vamos continuar aqui. Causas e consequências. Deixa eu tirar de novo aqui, né, gente? Para poder limpar de novo aqui o... Aê, pronto. Causas e consequências do jogo de poderes na gestão. Vamos lá. A causa número 1 da existência do jogo de poderes nas empresas está aqui, ó. Deixa eu colocar de novo aqui o nosso aqui. Falta de transparência. Olha, eu vou colocar uma seta aqui, ó, porque eu quero que você entenda que em primeiro lugar, disparado nas pesquisas, em primeiro lugar aí
dentre as reclamações maiores e as indignações maiores das equipes nas empresas está: os gestores não têm transparência. Essa é a grande realidade. A empresa pode ser de qualquer área, de qualquer setor. Infelizmente, os colaboradores se queixam de que a empresa não trabalha com a devida transparência. Transparência de RH, transparência de operações, transparência de marketing, transparência de logística, do financeiro, enfim. Falta transparência do presidente da empresa, da diretoria, de maneira geral. Esse é o ponto número 1. Se você quiser ser um gestor melhor, comece trabalhando o seu nível de transparência com as ações, o seu nível de transparência com as pessoas. Com certeza você vai estar eliminando aí mais de 60% das reclamações de bastidores das equipes, não é? As empresas não estão tão transparentes quanto deveriam, segundo pesquisa feita pelo palestrante Zé Rodrigo em muitas e muitas empresas de diversos setores com diversos profissionais, e eu também vivo e vivi isso nas minhas empresas onde eu trabalhei. É claro que a gente sabe que é muito difícil ter 100% de transparência em todos os lugares que a gente trabalha. Isso seria uma utopia, mas é bem da verdade que é muito importante saber que há sim falta de transparência. Claro que a gente não vai eliminar de uma maneira total, mas falta, e é a primeira queixa global, geral. Segundo, falta planejamento, não é? As equipes se queixam que as empresas não se planejam direito, não projetam suas ações da maneira adequada. 3. Mudanças bruscas. É claro que a gente sabe que tem muito profissional hoje que não se adapta a mudanças com facilidade, porque a gente vive hoje um cenário empresarial de mudanças contínuas, de mudanças o tempo inteiro. E as pessoas hoje precisam se adaptar às mudanças de uma maneira muito mais rápida e veloz do que há uns anos atrás. Mas é também importante saber que as empresas não podem viver mudando o tempo todo. Não pode ser o técnico do México o tempo todo. Não pode ser o Juan Osório o tempo todo, não é? A gente precisa ter um mínimo de estabilidade para se ter rotina e aí se ter mais resultados. Agora, dentro dos planejamentos, as equipes se queixam de que se muda gerente sem avisar, se muda gestor sem avisar, se muda funcionário de função sem avisar, se muda gente de departamento sem avisar, se troca tudo sem avisar, se faz reengenharia interna sem avisar. Então, muitas empresas cometem esse erro de mudança brusca e aí os funcionários têm que se adaptar a essa jogatina pesada. E aí então, a terceira maior queixa das equipes organizacionais hoje dentro desse aspecto. Quarto, falta de diálogo. Os gestores não conversam com as pessoas. Os gestores não conversam com as suas equipes. Apenas cobram resultados. Apenas cobram batimento de meta. Não é em todo setor. Não é em toda a área. Você tem área industrial, por exemplo, aí, que você tem gestores portas abertas, sem paredes. Culturas onde a comunicação é ampla, não é? Em muitos lugares, em muitos setores. Porém, é uma queixa ainda condizente. Está em quarto lugar a maior queixa. Falta de diálogo. Então, se nós quisermos ser líderes maiores e melhores e extraordinários e líderes realmente inesquecíveis, precisamos dialogar mais com as nossas equipes, precisamos dialogar mais com os nossos pares, não é? A comunicação é efetiva e um diálogo positivo. Não é dialogar apenas de cobrança, é um diálogo de relacionamento, um diálogo positivo, um diálogo saudável, sustentável e duradouro. Aí se faz uma liderança eficaz. Discurso e prática. Uma das causas do jogo de poderes também na empresa é a diferença entre o que se fala, o discurso e a prática.
não é? Se fala que se valoriza o funcionário e não é nada disso. Se fala que na empresa, na política da empresa, as pessoas é o mais importante. Na verdade, na realidade, na prática, não é assim. Se fala que se valoriza a família dos funcionários e na prática não é nada assim. Se fala que se valoriza o desempenho, não é, e a capacidade, e as pessoas não, na verdade, não são valorizadas. Então, as equipes se queixam de que a distância entre discurso e prática nas organizações é muito grande. E aí começa jogo de poderes. Outra causa são gestores despreparados, como eu acabei de falar agora há pouco. Sexta causa, gestores despreparados. Gente que não tem capacidade e competência para liderar. E daí está no cargo por diversos outros motivos, menos por competência técnica e competência humana. Então, gente, todos esses problemas aqui, os 6, são os maiores. Mas também tem muitos outros, olha, que caiu na pesquisa, que eu sempre faço e que eu sempre converso com as pessoas, não é? Que eu sempre converso, que são líderes ditadores, gestão centralizada, cobrança exagerada, mentiras, perseguição, falta de empatia, ambiência ruim. Olha só quantos e quantos fatores você ainda observa e percebe aqui, além desses 6 que estão sendo listados. Então, a coisa é braba. Por isso que, cada vez mais, o jogo de poderes nas organizações, dentro da gestão e influenciando na liderança organizacional, está cada vez pior e está cada vez maior. Esta é a grande realidade. Agora, a análise psicológica disso tudo é que eu trago para vocês aqui uma reflexão sobre essa análise psicológica do jogo de poderes. Em 1959, 2 psicólogos sociais, Bertrand Raven e John French, fizeram uma análise rigorosa do poder na sociedade, que ainda é a base desse campo hoje. Uma de suas conclusões foi que as tentativas de influenciar os outros funcionam melhor quando são legítimas. Olha a setinha aqui, ó. Legítimas. A tentativa de influenciar os outros só funcionam melhor quando são consideradas legítimas. Então, o que acontece? Dentro desse aspecto, os psicólogos Bertrand e French, eles trazem esse estudo onde as pessoas, para conseguirem influenciar melhor, precisam ter legitimidade. Aí é onde entra aquela diferença do discurso e a prática. Se você é teórico e não prático, se você não é realmente exemplo, modelo e referência para as pessoas na prática, você não tem legitimidade para influenciar. Logo, você pode até ser gestor, mas líder jamais. Compreende? Porque para liderar precisa de influenciar, precisa de ser exemplo, precisa de ser modelo. Para ser gestor, só precisa de ter ferramentas, só precisa de conhecer tecnologia e só precisa de ter formação. Então, se você é uma pessoa organizacional que não tem legitimidade para o cargo, possivelmente você pode chegar até presidente, CEO da empresa, mas um líder jamais. Você pode até receber título de líder, mas na essência você será gestor. E vice-versa para todo mundo. Para todo mundo. Então, os psicólogos Bertrand e French trouxeram essa análise social e falaram que a influência entre as pessoas só tem autoridade quando ela tem legitimidade. Legitimidade. Cabe uma reflexão poderosa para todos os líderes que estão aqui agora assistindo esse conteúdo, para pensar: eu estou sendo legítimo naquilo que eu faço? Eu estou sendo realmente top para poder influenciar melhor as pessoas no sentido positivo, para fazê-las alcançarem melhor resultados e metas? Sim ou não? Então, cabe a reflexão. Como sugestão, eu deixo para vocês aqui esse filme, Jogo de Poder. Possivelmente algum de vocês já devem ter assistido ou não.
e aí você fica como referência, não é? Essa jovem aí da CIA foi traída pelo seu governo, e aí esse filme, o enredo desse filme, ele traz aí essa questão psicológica do jogo de poder nas organizações. Ok? Legitimidade é tudo na formação da influência de uma verdadeira liderança para diminuir o jogo de poderes. Ok? Vamos lá. Continuando aqui, vou apagar novamente nosso quadro. Ok? Análise psicológica do jogo de poderes. Por que que as pessoas, algumas pessoas nas empresas, entram no jogo de poderes? Primeiro lugar, elas têm desejo por status. Segundo lugar, vaidade excessiva. Terceiro lugar, egoísmo. Quarto lugar, ganâncias, interesses pessoais, necessidade de ser importante. Olha só que legal, aqui ó, deixa eu colocar aqui de novo o giz. Necessidade de ser importante. Por isso que as pessoas fazem jogo de poder nas empresas. Desejo de poder hierárquico, ela quer crescer na hierarquia. Insatisfação pessoal, ela não está satisfeita com aquilo que ela tem ou com aquilo que ela é. Complexo de inferioridade ou até mesmo complexo de superioridade. Quer dizer que é ruim querer crescer? Não. Quer dizer que faz mal você subir na hierarquia? Não. Quer dizer que realmente você vai prejudicar alguém querendo virar um grande gestor, um grande empresário? Não. Agora, aqui está querendo dizer que as pessoas entram no jogo de poder negativo por esses motivos listados. Por esses motivos listados. Então, é uma insatisfação pessoal ou um complexo de inferioridade junto com vaidade, egoísmo, desejo por status, interesse pessoal, ganância, tudo isso corroborando para a tentativa de crescimento como gestor, jogando o jogo do poder e não apenas de forma natural pela gestão de competência. Então, esse aqui é o lado negro da questão do jogo de poder que existe na psicologia e no comportamento, na personalidade de muitas e muitas pessoas pelo mundo afora. Essa é uma análise psicológica do porquê que as pessoas entram no jogo de poderes e quais são os sentimentos que elas têm, do motivo pelo qual elas entram nessa jogada do poder. E como sugestão, eu deixo para vocês esse livro de Henrik Fexel, do mesmo autor da Arte de Ler Mentes, Métodos Simpáticos para Influenciar Pessoas. Esse livro aqui, ó, Métodos Simpáticos para Influenciar Pessoas, Jogos de Poder, do Henrik Fexel. Ele fala bastante também sobre essa questão psicológica. Ok? Pessoal, esses são os motivos do jogo de poder negativo que faz com que as pessoas entrem nesse esquema para crescer na carreira, crescer na empresa, virar líder, gestor, enfim. Continuando, o mais importante disso tudo, pessoal, é que nós precisamos ter o nosso nível, deixa eu colocar agora aqui de novo, o nosso nível de consciência sobre este problema, não é? Desde os níveis táticos, operacionais ou estratégicos das empresas. Porque o jogo de poder existe em todas as camadas, em todos os níveis, em todas as etapas e bases organizacionais, influenciando na liderança. Então, se a alta gestão ela precisa entender que é necessário ter consciência para trabalhar esse tema, é muito importante que esta consciência venha à tona para esse tema ser trabalhado. Agora, qual é o problema? É que muitas empresas hoje sabem que existem jogos de poder agressivos dentro das organizações, dentro das empresas. Porém, não se parte para uma ação estratégica para melhoria do clima, para melhoria da ambiência, melhoria da competitividade, melhoria dos relacionamentos,
melhoria da saúde, não é? Então, tudo isso é muito importante ter. Para esse assunto, eu sugiro do Eduardo Ferraz o livro Gente que Convence. É um livro maravilhoso, onde ele fala muito sobre influência e fala bastante sobre comportamento organizacional. E daí a gente analisa nesse contexto geral que ter consciência do problema é tão importante quanto saber que ele existe. Por quê? Porque quando a gente sabe que existe jogo de poder excessivo, porque o jogo de poder vai existir sempre. O jogo de poder é algo inato. O jogo de poder é inerente às organizações. Agora, ele precisa ser controlado para que não vire um câncer. Ele precisa ser controlado para que não vire um vírus. E daí se aconteça muitos problemas de liderança sem saber motivo. E aí os RHs ficam batendo cabeça para lá e para cá, e aí não sabe qual é o motivo. Os motivos estão aí, ó. Muitas vezes apenas jogos de poderes nos bastidores e nos porões da empresa. E aí quando se toma esse nível de consciência, parte para uma atitude. Parte-se para uma atitude. Essa é a realidade. Então, quais são os 5 passos? Vou limpar aqui. Então, que eu sugiro como palestrante para as empresas, para as organizações, para que esse jogo de poder nas empresas diminua, porque ele nunca vai ser resolvido totalmente. Sempre vai existir alguma dose, mas o jogo de poder negativo que atrapalha, que gera confusão, que gera rixa, que gera inveja, que gera má competição na empresa, precisa ser tolhido. E aí a sugestão que eu trago para vocês, como especialista na área de liderança, é essa. Primeiro passo para diminuir o jogo de poderes na empresa. A alta gestão da empresa tem que ser conscientizada. Ah, mas o RH já informou, os líderes já informaram que está acontecendo isso para a diretoria, já informou que está acontecendo isso para a presidência da empresa, para os diretores, mas aí os diretores já sabem, não basta apenas saber, é preciso gerar nível de consciência. Por quê? Quando se sabe, você pode engavetar, mas quando você toma consciência, você sente a dor. E quando você sente a dor, você toma uma atitude. Então, é importante que essa alta gestão, não é, ela esteja consciente dos problemas de jogos de poder através dos gestores de RH, através dos líderes táticos, operacionais e estratégicos, através de políticas, através de reuniões, através de encontros, de fóruns, de workshops, de pesquisa interna, endomarketing, para poder este gestor maior, aí estratégico, ele ter a consciência do que está acontecendo e parta para uma ação. Essa é uma forma de você trabalhar para diminuir o jogo de poderes. A segunda é a valorização do RH, porque como é que o RH vai ter condição, não é, de trabalhar junto com os líderes e com as equipes a diminuição desse jogo de poderes, se ele está dentro de uma organização que não valoriza os recursos humanos, que está assim, ó, tá assim de líder, de presidente, de diretor, que não valoriza o setor de recursos humanos, deixando o setor de recursos humanos totalmente subserviente à gerência financeira e à diretoria financeira, e escravo, não é, do budget, escravo do orçamento, escravo do centro de custo da empresa, tolhendo as mãos e os braços dos gerentes e diretores de RH, fazendo com que eles desvalorizem na questão de ter poder de ação. E como é que ele vai agir? Então, é preciso que esse gestor lá em cima consciente, esses gestores lá em cima consciente, valorizem os departamentos de RH para que eles tenham empowerment, para que eles sejam empoderados dentro do aspecto de ter condição de valorizar ainda mais os líderes e as pessoas. Reuniões com líderes, não é? Reuniões com líderes. Então, reuniões estratégicas com líderes, não apenas para planejar a operação, não apenas para fazer reunião semanal, não apenas para fazer reunião de planejamento mensal, trimestral, mas para se reunir, para debater liderança.
empresas extraordinárias sentam para estudar liderança. Eu sempre abro as minhas palestras nas empresas falando uma frase. A frase é: líderes que estudam liderança alcançam resultados mais rápido. E qual é o problema hoje? Se estuda de tudo nas empresas, menos liderança. Se estuda gestão, se estuda coach, se estuda ferramentas, se estuda balança de scorecard, se estuda uma série de coisas, menos liderança. Estuda liderança, gestão de pessoas, gestão com pessoas, gestão por competência, gestão disso, gestão daquilo. E todo mundo está reclamando que o problema na empresa é gestão. Como é que pode? Como é que se fala tanto de gestão, se trabalha tanto em gestão e se reclama tanto da gestão nas empresas? Porque não é gestão que resolve o problema, não é gestão que realmente faz a diferença para se alcançar metas e gerar resultados. É liderança. E liderança é muito diferente de gestão. Eu ainda vou fazer uma palestra só sobre esse assunto. Gestão ou liderança? Eis a questão. Pois é. Quarto ponto, valorizar os líderes de fato. Não é? Valorizar o RH é uma coisa, valorizar os líderes de fato, não apenas os líderes de direito. Muitas empresas têm mania de só valorizar cargos de confiança. Eu já trabalhei em algumas empresas onde só valorizava-se cargos de confiança. Diretoria, gerência, presidência e supervisão. Né? Estagiário não era valorizado, coordenador não era valorizado, não é? Membro de equipe não era valorizado, técnico A, B, C, não, analista não era valorizado, só se valoriza cargo de confiança. É a política da empresa. E o que acontece? Tome turnover na cabeça. Tome turnover na cabeça. Por quê? Porque as pessoas não querem ficar lá. Porque só se valoriza lá cargos de confiança. Mas é importante valorizar líderes de fato. Os líderes que não estão na carteira, que não têm título de supervisor, gestor, coordenador, mas líderes de fato. Aquelas pessoas que realmente soam a camisa, aquelas pessoas que influenciam positivamente a equipe, que motivam, aquelas pessoas que dão resultado, aquelas pessoas que não apenas bate foto para a chefia, que não fica apenas abotoando o botão da camisa de gerente. Para não dizer outra coisa, é importante nas organizações se valorizar todos os líderes de fato. Agora, como identificar os líderes de fato? Aí é que tá, né? Aí é que tá. Como identificar os líderes de fato? Para identificar os líderes de fato, é preciso encorajar os líderes de direito, os gestores, a não ter medinho de perder o seu cargo, a não ter medinho de perder o seu posto, a não ter medinho de perder a sua função. Porque quando ele perde o medinho, ele treina as pessoas. Quando ele perde o medinho, ele ensina as pessoas. E quando ele perde o medinho, ele vira um formador de líderes. E aí, com isso, os líderes de fato são mais valorizados, os líderes de direito crescem mais, a empresa cresce e os resultados aparecem. E o zelo pelas pessoas de uma maneira geral. Fazer as pessoas se sentirem importantes. Não apenas de boca, mas de ações, de valorizações práticas. Não é? Muitas empresas hoje têm políticas que só funcionam no mural, não é, da qualidade, mas não funcionam na moral dos seus líderes. Muitas empresas hoje têm políticas que só funcionam no mural da qualidade, mas não funcionam na moral dos seus líderes. Então, fazer as pessoas se sentirem importantes é o quinto passo para diminuir o jogo de poderes dentro das organizações. Então, alta gestão consciente, valorização do RH, reuniões com líderes, valorizar os líderes de fato e zelo pelas pessoas. É fácil fazer isso? Não. Não é fácil. Não é fácil. É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Porque uma das coisas mais difíceis que tem hoje é você mudar a mentalidade de quem está em cima. Porque muitos dos problemas de jogo de poder começam com o presidente da empresa. O maior problema muitas vezes na empresa é o presidente, é o diretor, é o gerente maior, é o CEO. Então aí é que começa o câncer. Então,
quando se faz uma auditoria, um estudo de recursos humanos, uma avaliação 360 graus na empresa, que se descobre onde é que está o tumor, e o tumor está no perfil da diretoria executiva, aí eles engavetam o projeto. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter que mexer, não é, com quem realmente tem poder. E quando esses não querem mudar, não querem se conscientizar, como diz o primeiro item aqui, tomar consciência, aí não adianta nada. Aí não adianta nada. Então, esses passos aqui são difíceis, são fáceis. São simples, mas não são fáceis. São simples, mas não são fáceis. Deixo para vocês aqui, pessoal, esse livro maravilhoso como indicação aqui, ó, do John C. Maxwell, o 21 Minutos de Poder na Vida de um Líder. É um livro maravilhoso, não é, que eu recomendo. 21 o enredo desse livro passa por 21 dias de conhecimento, de estratégias de liderança e de conhecimento de líder dentro do roteiro do livro, né? Muito bacana, muito bom mesmo. 21 Minutos de Poder na Vida de um Líder. Ok, pessoal? E para finalizar, eu quero dizer para vocês nada mais, nada menos do que isso aqui. Ser um bom líder é pouco, o importante é deixar um legado. Pois é, se você quiser ser um gestor, é muito fácil. Se você quiser ser um gestor técnico, é muito fácil. Você vai ali, faz uma graduação, faz um curso técnico, faz um MBA, um após, e pronto, você vai ser gestor de qualquer coisa. Agora, o problema é ser líder. E pior ainda, o problema não é ser esse líder, o problema é você deixar uma marca, você deixar um legado. Para diminuir e controlar o jogo de poder nas empresas, só se consegue com liderança, não se consegue com gestão. E uma liderança que não apenas quer ser boa, é uma liderança que quer deixar um legado. Pois é, pessoal, essa foi o nosso conteúdo de hoje, falando de jogo de poder. E aí, eu já falei de tantos livros, né? Vou recomendar para vocês que vocês adquiram aqui o meu livro Liderança, tudo que você podia saber sobre liderança transformadora e de resultados. Pois é, que respeita as pessoas, deixa um legado. Tá lá no meu site, você pode adquirir, você compra pelo Hotmart. E se você quiser grátis, aqui, eu vou até escrever aqui, ó. Se você quiser grátis, você baixa esse e-book verde, tá, pessoal? Grátis. Tem os dois livros lá no meu site, palestrantejosrodrigo.com.br, e você baixa gratuitamente os 13 erros que um líder não deve cometer e como evitá-los. Ou adquire e compra o de liderança. Ok, pessoal? Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa legal. Gostaram? Não é bacana? Pois é, invista na gestão positiva como líder na sua empresa e não na gestão como técnico apenas, porque grandes organizações não são feitas apenas de líderes, mas com certeza elas são feitas principalmente por líderes. Este foi o tema de hoje da palestra Jogo de Poderes da Gestão Moderna que influencia a liderança. Um grande abraço, gente, do palestrante José Rodrigo.